Ladies and gentlemen, boys and girls, estamos em mais um episódio do nosso podcast Global Smart Gov, dessa vez na cidade de Santa Rita do Sapucaí, um grande evento festival, imagino que vocês já conheçam, que é o Hacktown. Estou aqui na presença hoje ilustre do nosso prefeito de Santa Rita do Sapucaí, Wander Chaves, e o nosso ex-prefeito de Tiradentes e atual secretário de Educação, Ralph Justino. E eles vão contar um pouco para a gente dos bastidores, como é que surgiu o Hacktown, um pouco do posicionamento dessas duas cidades, a evolução, o desenvolvimento e o acompanhamento dentro desses cenários em constante transformação humana e transformação digital. Antes de darmos sequência, eu quero agradecer o nosso apoiador, a Microsoft, que é um dos principais agentes hoje que ajuda na transformação digital de governos, não só do Brasil, mas de mais de 190 países, liderando todo esse impacto e conectando as inteligências humana e artificiais. Então, um agradecimento especial, porque a gente alinha dentro desse processo todo de olhar para as pessoas e fazer com que a transformação digital e humana aconteça. Obrigado, Microsoft. Meus ilustres convidados, Wander e Ralph, quero agradecer demais a presença e dizer o quanto que tem sido fantástica essa experiência, essa vivência no Hacktown. Então, para a gente iniciar, gostaria, por gentileza, prefeito, se apresente, conta um pouco da sua jornada, e depois a gente já vai entrar e conectar nos bastidores desse histórico, dessa cidade pujante e fantástica. Primeiro, agradecer essa oportunidade para a gente trocar ideias e falar um pouco sobre inovação, sobre criatividade, sobre educação, enfim, sobre aquilo que tem de mais importante no desenvolvimento para uma cidade, né? Agradecer estar ao lado aqui do meu amigo Ralph, pessoa que nos inspira, que nos indicou um projeto muito bacana de criar pontes entre Tiradentes e Santa Rita, onde a gente pode trocar ideias e exercitar filosoficamente o conceito de alteridade. O que o Ralph sabe, eu não sei. É verdade. O que eu sei, o Ralph não sabe, mas se juntar as duas coisas vai dar algo melhor do que nós individualmente, né? A gente aprende muito, né? Então eu fico muito alegre de estar do lado do Ralph. Bom, eu vim para Santa Rita muito cedo, com 15 anos de idade, estudei na escola técnica, no Inatel, fui professor das duas escolas, tive a oportunidade, a honra de ser diretor do Inatel por 8 anos, depois vice-prefeito e secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do município, e agora estou encerrando o segundo mandato do governo como prefeito. Santa Rita tem uma singularidade, que depois a gente pode conversar à medida que você vai colocando, toda ela focada em educação. Santa Rita é a prova viva que a única saída para o Brasil é educação. Eu te falo os números depois. Perfeito. Ela a gente vai querer saber. Existe por causa da educação. E mais recentemente, a gente liderou um processo de um movimento chamado Cidade Criativa e Cidade Feliz, aonde acabou se transformando de uma forma não intencional, Ralph, numa aceleradora de empreendimentos criativos, e o Hacktown foi o maior êxito desse processo de aceleração, que é um processo onde o poder público, isso é importante, ele faz parte, mas ele não é dono. Perfeito. Ele trabalha para que as iniciativas existam. Nesse conceito, trabalha com a ética do cuidado de um pensador chamado Winnicott, que a gente pode resumir assim: cuidar é mais do que proteger, é fazer com que as iniciativas, as pessoas existam. Então, esse é uma singularidade que a gente pôde trabalhar durante esses anos aqui no município de Santa Rita do Sapucaí. Eu vou querer, depois a gente vai se aprofundar um pouco do papel do ecossistema, o papel dos diversos agentes na construção até chegar naquilo que a população vivencia.
Ralph Justino, também muito bem-vindo. Ok. Por gentileza, se apresente para a nossa audiência. Felipe, obrigado aí pela gentileza, né? Também estar com o Wander aqui também é muito bom a gente, nós que somos criativos, encontrar e vir aqui para Santa Rita, para mim me motiva, me dá muitas ideias, a gente vai crescendo mais ainda nas coisas que a gente faz. Eu sou de Belo Horizonte, mas em 98, eu com minha mulher e 2 filhos, nós morávamos no Rio, minha mulher carioca, resolvemos ir para Tiradentes, para um lugar que era construir uma pousada, colocar uma redezinha, ficar ali curtindo o interior, sair do Rio de Janeiro. Então, esse foi meu sonho, né? Cheguei lá em Tiradentes, acabei, por vários motivos, virei o secretário de Cultura e Turismo lá de Tiradentes, em 98. E aí, Tiradentes era pouco conhecida na época, mas assim, a cidade conhecida, Paraty, no Rio, né? Gramado, aqui Minas, Diamantina, Ouro Preto. Tiradentes, mal era conhecida, é uma cidade que ficava escondida ali do lado de São João del Rei. E quando a gente chegou lá, é uma cidade de 7.500 habitantes, a cidade tinha uns 10 restaurantes, umas 12 pousadas, cidade bem pequenininha, e praticamente alguns casarões ainda em decadência ali, né? E quando eu assumi, eu resolvi investir no turismo cultural para a gente poder transformar, e a gente criou primeiro a Mostra de Cinema, depois o Festival de Gastronomia. E os dois chamaram a atenção para a cidade imensamente, principalmente a gastronomia, porque nós transformamos a gastronomia do Brasil inteiro. Em 98, as pessoas não sabiam segurar uma taça, não sabiam sentar numa mesa, como que ia se colocar. A gastronomia do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. A gente foi o primeiro evento ligado à gastronomia, que a gente foi para a rua fazer um evento que a gente colocou um fogão a lenha no meio da praça, colocamos um forninho, começamos a levar a cozinha, que é uma coisa que você escondia lá no fundo da casa, no lugar, como dizer, nobre da cidade. Deu protagonismo. Exatamente. Eu levei aí o Cloto Agru, Alex Atala, quando estava começando, toda essa turma junto com a cozinha mineira, né, tradicional, a cozinha também lá da Amazônia, né, que é importante também, e a cozinha baiana. São umas 3 cozinhas que realmente tinham uma força naquele momento, né? E começamos aí a mostrar, fazer os festinhos, que a gente chama, que são jantares especiais, com esses chefes convidados, e o evento virou um grande sucesso. E aí veio vários outros eventos, hoje nós temos mais de 12 eventos na cidade, né? E a cidade, em 5 anos, 6 anos, ela deixou de ter esses 10 restaurantes, passou para mais de 100, mais de 200 pousadas. Então foi uma transformação assim inacreditável que nós tivemos, e a cidade ficou hoje posicionada como uma cidade também de alta gastronomia, né? Você vê que o posicionamento, que é uma cidade histórica, é importante ainda, a cidade também tem um patrimônio natural muito, muito importante também, mas, de certa forma, os eventos, né, a criatividade, você trabalhar com os eventos, transformou a economia muito na cidade. Fantástico. Né? Mas depois a gente vai contar um pouquinho, isso foi bom, e tem no momento atual também as coisas que estão acontecendo. Muito bom. Vamos pegar a origem, né, o nascimento do Rectal. Né? O prefeito Wander citou a questão do projeto da cidade criativa, cidade feliz. Conta um pouco para a gente como é que foi essa motivação, de onde surgiu o Rectal e quais foram os desafios ali do início em transformar uma ideia em uma primeira edição prática. A gente sabe que muitos gestores públicos, às vezes, têm intenção de criar projetos, criar festivais que sejam perenes, né, que dê continuidade na linha do tempo. Mas esses bastidores do início, né, de sair da ideia e transformar num primeiro episódio e ter um sequencial, a gente sabe que muitos acabam não tirando a ideia do papel. Como é que foi esse início? Primeiro eu vou fazer um corte bem rápido de 64 anos. Tudo aconteceu com o arcabouço acadêmico educacional do município, tendo como primeira iniciativa a Escola Técnica de Eletrônica, o primeiro projeto de educação tecnológica de uma visionária que a gente carinhosamente chama aqui de Cia Moreira. Então, esse projeto, ele começou a transformação da cidade, diversificando a economia, porque Santa Rita de Sapucaí era uma economia muito alicerçada na agricultura e na pecuária, particularmente no café. O dinheiro do café produziu a Escola Técnica de Eletrônica, porque a dona Cia Moreira era filha de um fazendeiro, inclusive de uma pessoa que possuía um banco na época, tinha posses, viabilizou esse primeiro projeto. A partir daí veio a primeira
curso de telecomunicações do Brasil, o Inatel. A Faculdade de Administração e Informática foi o primeiro curso de administração da região. Enfim, formou um arcabouço acadêmico com uma característica interessante. Trabalhava tecnologia e trabalhava empreendedorismo, mesmo numa época que a palavra empreendedorismo, vou arriscar dizer, nem existia. Mas já trabalhava o conceito, proatividade, sonhar, realizar, enfim. O conceito estava instalado. A partir daí, várias iniciativas ocorreram para uma geração, por nós mesmos, de empreendimentos de base tecnológica. E aí teve um prefeito que a gente tem um carinho muito grande por ele, que é o Paulinho Dentista, que estimulou esse processo. O fato e criou uma marca, o Vale da Eletrônica. Perfeito. O fato é que hoje a gente tem 170 empresas de base tecnológica que geram em torno de 15 mil empregos. Qual é a população? 40 mil habitantes. 40 mil habitantes. Todos empreendimentos de pequeno e médio porte, mas que somado geram uma economia, um PIB importante nesse aspecto. Isso veio até 12 anos atrás. Como um processo de encontrar uma nova vereda de desenvolvimento econômico, nós começamos a pensar num grupo da sociedade civil e o poder público de uma nova vereda de desenvolvimento econômico para a cidade. E imaginou-se que a economia criativa seria uma vereda importante. Em cima desse conceito, dessa vereda de economia, de desenvolvimento econômico, novo vereda de desenvolvimento econômico, que seria a economia criativa, nós resolvemos fazer um festival de criatividade e inovação de 2 dias, colaborativo, aonde o poder público fazia parte, mas não era dono, tá todo mundo junto, vamos junto nisso, e realizamos o primeiro. E aí a própria sociedade civil foi se movimentando através da condução do poder público como parte, vendo qual que de fato é o papel dele, não querendo matar a plantinha, não querendo tirar o protagonismo das iniciativas. Nós fomos caminhando para um movimento chamado Cidade Criativa, Cidade Feliz, que, além de fortalecer a economia criativa, criou uma utopia, que eu chamo da utopia possível de utilizar a criatividade como meio para atingir a felicidade coletiva. Uma utopia possível. Utopia é uma palavra em lugar nenhum. E eu estou dizendo que é possível. Perfeito. A utopia é possível. Isso é uma coisa que sempre eu estou falando. Bom, primeiro, a experiência da educação funcionando. Isso já é uma base importante. E aí as iniciativas foram ocorrendo. Mas para a coisa não ficar muito solta, nós estabelecemos um modelo que é a tecnologia como forma de inclusão. Assim, quais as ações que a cidade vai realizar ao longo do ano? Vamos estabelecer um modelo e dar liberdade. Perfeito. O modelo é tecnologia como forma de inclusão. A governança. Isso. Por que tecnologia como forma de inclusão? Porque a gente sabe que no mundo hoje, com a evolução da tecnologia, vão ter pessoas que vão dominar a tecnologia e direito de mando, e aquelas que não, e vão executar tarefas sem sequer saber por que está executando. Então, a preocupação de incluir todos nesse campo da tecnologia é um vetor. O segundo é o empreendedorismo, né? A capacidade de sonhar. Isso é um modelo para a cidade, gente. A arte e cultura como forma de alterar a consciência e humanizar a cidade, e a ética e a cidadania para dar ferramentas aos cidadãos para que ele possa decidir melhor quando deparado com os dilemas da vida contemporânea. Esse modelo, e depois inspirado em alguns pensadores da Europa, a gente construiu um arcabouço teórico
aonde foi colocado em prática e que estimulou a criatividade. E que a gente assume um conceito de que inovação é criatividade colocada na prática. E aí esse ambiente, ele tem que ter uma coisa importante. Ele tem que ser um ambiente amoroso. Porque a gente sabe que é só no amor que existe a comunicação. Aí, nossa querida Paula Costa, da Economia da Paixão. Tirou o amor, existe conflito. Quer um exemplo? Vai em qualquer Câmara Municipal do Brasil. Não tem amor. Só tem conflito. Então, essa forma de procurar esse ambiente amoroso, que exista a comunicação, melhorou a interação, acabou se transformando informalmente numa aceleradora de empreendimentos criativos. E aí 3 jovens talentosos, com um talento absurdo, Marcos Davi, Carlos Henrique Vilela e o João Rubens, tiveram a ideia, inspirado em Austin, no SXSW, de trazer para Santa Rita e fazer um Hacktown. E começaram pequeno. E hoje é um dos festivais de criatividade e inovação mais importantes do Brasil. O Carlos Henrique Vilela, inclusive, ele foi uma das pessoas que na primeira reunião que quis fazer aquele primeiro embrião do movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz, ele participou ativamente, nos ajudou a criar um ambiente. E depois ele passou a ser um dos autores desse grande projeto Hacktown, que é um projeto que não é para Santa Rita. Eu entendo que, Ralf, o Hacktown ele transcende a questão do município, é um exemplo para o país. Então, na pergunta sua, assim, eu gosto muito de uma máxima de Francisco de Assis. Francisco de Assis dizia o seguinte: começa fazendo o necessário, depois o possível, e com amor, a hora que você acordar, o impossível ocorrerá. O Cidade Criativa e o Hacktown trilhou esse campo. Começa a fazer o necessário, depois o possível, e aí a coisa se consolida e fica grande. Excelente. É importante essa colocação, porque às vezes o pessoal já quer que um projeto nasça perfeito. É colocar o básico do conceito de inovação na prática, é testar, fazer acontecer. A gente sabe que é um desafio dentro da gestão pública. Você tem algumas cobranças da população, do ecossistema como um todo, da municipalidade e dos diversos agentes, mas que você precisa ter os testes. Eu acho que e a transparência é fundamental para tudo isso. Né? Então, quer dizer, reavaliar, entender o que foi construído e passar para os próximos passos. Vou dar um gancho conectando com o Ralf. Ralf, você também participou desse processo, veio como gestor de uma cidade do estado, né, Tiradentes, que tem outras características. Exato. De que forma você, como gestor e Tiradentes, se conectaram com esse movimento do Hacktown? Até porque vocês citaram a questão de cidades irmãs. Essa troca, cada um tem uma competência. E como é que vocês enxergaram e chegaram no ponto dessa troca fantástica entre os dois municípios? Primeiro, eu acho que assim, eu gosto de usar, criar pontes. Né? Porque no Brasil, hoje, que está construindo muros, nós estamos criando pontes, né? Elos entre a cidade. E a primeira coisa que também que a gente tem que ter a generosidade quando a gente realiza alguma coisa de sucesso, que a gente possa ensinar para os outros. Né? Eu faço várias palestras em várias cidades e mostrando exatamente isso que você acabou de falar. Planejar é muito bom, tem que planejar. Mas eu planejo, faço uma coisinha pequenininha, como eu falei, né? Fiz um fogãozinho e um forno a lenha na praça, um botiquinho de 3x3 e adobe e sapê. Né? Começamos aquilo ali e era normal, por exemplo, eu mexia com eventos, com shows. No Brasil a gente fazia show, assim, vários shows, vários lugares a gente contratava show e ia fazer show. Quando eu cheguei em Tiradentes, eu percebi a perenidade de você fazer um evento e repetir ele todo ano. Isso
de certa forma, se espalhou para muito lugar também, porque eu fiz o primeiro, o segundo. E é exatamente isso, a gente faz ali o que é possível. Trocar roda com o carro andando, né? Que eles falam, eu adoro fazer isso. A gente vai, e a gente viu lá no seu museu maravilhoso lá da Felicidade, né? Eu falo muito isso, o pessoal fica com raiva de mim, que eu falo que eu adoro errar. Museu da Felicidade. O Museu da Felicidade, que está aqui do lado. Eu peguei e falo que é ótimo errar, porque errar, a gente erra onde a gente aprende, onde que erra, né? Aí um amigo meu falou, não, se para de falar que a gente está errando. Eu falei, não, vou começar agora a fazer o ensino integral, mas não, vamos errar muito. Eu falei com todo mundo, porque não tem que ter medo de errar, porque o erro é que faz a gente melhorar, né? E na gestão pública, como é que é a aceitação disso na gestão? Então, na gestão pública, isso é péssimo, porque as pessoas querem que a gente acerte sempre, né? Mas lá em Tiradentes eu virei prefeito por causa dos eventos, né? O pessoal, vai fazer isso, vai ser... Entrei nessa loucura, fiquei com 2 anos que eu queria desistir. Aí eu falei com o pessoal, não, eu não vou desistir não, porque eu tenho que pagar a minha pena. Né? Se eu sair no meio, ia ficar mal pra caramba. Mas fiquei só 4 anos. Em 2016, quando eu saí, eu fiz o Fórum da Manhã, que aconteceu já depois da eleição, em novembro. Eu já não era prefeito mais eleito, né? Então eu peguei e resolvi fazer o Fórum da Manhã pelo prazer que eu tenho, que nós temos, né, prefeito, também de a gente fazer o bem para o próximo, né, tentar transformar a situação do nosso Brasil. E o Fórum tem um foco muito assim de pensar um Brasil utópico também, um Brasil a ser sonhado, a ser construído. E ele é Fórum da Manhã, não é Fórum do Futuro, porque amanhã é mais fácil da gente chegar e amanhã a gente constrói, começa a construir. O futuro está um pouquinho mais longe, né? Em 2016, olha que coincidência, eu criei o Fórum da Manhã, e eu não sabia, e aqui vocês criaram a primeira edição do Hacktal. Eu estava em Belo Horizonte buscando quem eu ia levar para o Fórum da Manhã. Estava no espaço 104, que é um espaço também de inovação lá em Belo Horizonte. O pessoal falou, pô, tem uns meninos lá em Santa Rita que estão fazendo um evento lá genial. E eu peguei, eu já conhecia a fama de Santa Rita como um vale da eletrônica, mas eles conseguiram mudar ainda o posicionamento, né? Que antes era uma cidade ligada ao café, né, à agricultura. Vocês mudaram para o Vale Eletrônico e agora vocês mudaram para o Vale de Silício do Brasil, né? A gente já foi avançando. Eu liguei para o Marcos Davi e para o Carlos Henrique, convidei eles para participarem do segundo Fórum da Manhã. Eles foram para lá. E ontem eu encontrei, o Fórum da Manhã é engraçado, ele criou várias, ele é teórico, filosófico, discussão, o prefeito já esteve lá com a gente também, mas eu achei em algum momento que a gente teria que ir para a prática. E quando eu saí da prefeitura, eu resolvi criar um Instituto Vertente, que é ligado à educação, para não ficar só nas teorias. O pessoal foi para lá, o Newton Canito, que está aqui também hoje, criou o Utopia Brasil. O Hacktal, ontem, o Carlos Henrique, encontrei com ele aqui na rua, e ele falou, Ralf, você sabe que a gente já tinha criado o Hacktal, mas a minha ida lá em Tiradentes deu um impulsionamento às nossas ideias, e a gente mudou praticamente o Hacktal. Ele teve momentos de conversar com o Domênico de Massa, que é nosso idealizador também do ócio criativo, né? Então, aí eu vim para cá conhecer o Hacktal. Isso foi no segundo, que eu vi, acho, no terceiro, sei lá. Não, foi 2017, 2018, já devia estar no terceiro. E vim ver aqui, eu falei, o que é isso que essa cidade está fazendo? Já era uma coisa assim impressionante, né? Com não sei quantas palestras, tudo cheio. Eu faço lá 6 palestrinhas, não tem muita gente. Nosso negócio lá é mais assim, é a gente levar as pessoas para a gente motivar um ou outro. Né? O que a gente faz aqui vindo para cá, eu saio completamente alegre e com motivação de fazer outras coisas. Né? E a mesma coisa ele levando para lá. Então, nós criamos esse ambiente. Tiradentes e Santa Rita, com certeza, hoje, são as 2 cidades mais importantes da economia criativa do interior do Brasil, com certeza. E também das 10 maiores do Brasil. Né? Só terminando, então, assim, eu acho que o que nós estamos fazendo, o Brasil tem que copiar a gente, porque nós estamos transformando, e sem criar poluição, sem criar, né, de uma maneira que, usando a inteligência para gerar recursos para a cidade, né, e valorizando as pessoas. Né? E eu acho que uma característica do festival também é o seguinte, o Hacktal tem alma. Não é somente um evento. Exatamente. Então, assim, quem participa hoje, as pessoas que estão na cidade, elas têm uma energia, têm porque, assim, palestras... tem em todo lugar, tem na internet. Consegue fazer em todo lugar. Então, acho que você tem que criar uma sinergia, né, uma simbiose entre as pessoas. Mas
tem alma, as pessoas sentem o contato humano. A gente estava falando na transmissão do Trends News, que é o nosso podcast irmão, então já agradecer também o Trends News, Renato Grau e todo o time que está aqui. A gente está com 10 co-hosts do Trends News participando do Hacktown hoje, e a gente discutiu muito isso. Como é fácil se aproximar, trocar como humano, abaixar um pouco a guarda. Eu acho que a inovação ela surge cada vez mais forte com essa simplicidade. Né? Que a gente pensa, a gente às vezes pensa na educação, a gente pensa em escola. Mas essas ações todas, o movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz, o Hacktown dentro, essas ações todas acabam se transformando no modelo de educação para a cidade. Porque à medida que o cidadão ele mergulha nesse ambiente, ele vai alterando a consciência, ele vai se educando, e eu sempre acredito para uma sociedade melhor, uma sociedade mais solidária, mais justa, que busca o desenvolvimento sustentável, que, enfim, há necessidade das cidades. O Ralph sabe muito disso, Tiradentes faz muito isso. Promover situações que, de forma informal mesmo, vai alterando a consciência daquela população para que a gente tenha uma civilização melhor. Porque, cá para nós estamos num ambiente de muito conflito, muita, eu não gosto da palavra, mas muita polarização, radicalização, e aonde que a gente vai chegar? Esquece da ponta de olhar para o cidadão. Eu vejo candidatos que falam aí o seguinte: eu sou contra a felicidade, eu quero emprego porque a felicidade não enche a barriga de ninguém. Assim, calma, vamos pensar em uma coisa mais adequada para isso, né? Até esses dias eu estava fazendo uma reflexão. Quando eu fui candidato na segunda etapa, eu fiz 3 perguntas para a população que ainda é atual, Ralph. E assim, numa boa, não é por interesse de... Se ela achar que vale a pena responder essa pergunta, ela vai votar e você vai trabalhar, né? A primeira pergunta é a seguinte: qual a única meta de uma cidade? A segunda, qual que é a verdadeira e real inovação política? E a terceira é qual a maior virtude do homem público? Essas foram as 3 perguntas de campanha. E a resposta, por que a gente faz um hospital? Por que tem o Hacktown? Por que tem o Fórum da Manhã? Por que tem o Festival de Cinema? Por que a gente está aqui no podcast? Para quê? Eu cheguei à conclusão que a única meta é a felicidade. Isso tudo é para atingir a verdadeira felicidade. Não tem outra. Perfeito. E como tem uma ação política, no sentido de olhar para a cidade, de olhar para o coletivo, de se desenvolver, a verdadeira e real inovação política é ouvir e cuidar das pessoas. Simples assim. Tira um pouco a questão da ideologia e vamos para uma coisa mais... Compartilha a visão, a gente quer chegar lá. Vamos chegar lá. Né? Agora, para isso, precisam de virtudes, das pessoas, do cidadão. O político, qual a maior virtude do político? É a honestidade. Mas não é só de não colocar aquilo que não é seu no bolso. É de trabalhar muito para atingir a meta, para atingir o propósito maior de ouvir e cuidar das pessoas. Isso é o caminho da honestidade. E eu acho que isso é o que tem de mais contemporâneo para a política atual, porque disputa pura e simples, puxa tapete daqui, briga ali, porque eu preciso ter o voto ali, compõe de forma irracional. Tem que destruir o que o outro construiu. Refazer Destrói sempre. O Ralph, uma cidade, ela não tem jeito, é coisa de longo prazo. Você põe um tijolo, o outro tem que pôr o outro, tem que pôr o outro. Problema toda hora, né? Muito problema. E você tocou no ponto da educação formal com a informal.
Às vezes a gente, mas isso daqui, fazer um evento, permitir com que as pessoas troquem, isso daqui é educação. Nossa! Você faz com que um conceito chegue de uma forma ainda mais potente. Olha que coisa interessante, o Hacktown ele fornece um ingresso social, que eles chamam, para toda a rede educacional do município. Então, você tem uma quantidade de professores do município experimentando esse ambiente todo. É palestra de tecnologia, é de educação, é comportamento, é diálogo. Esse professor vai para a sala de aula, quer seja infantil, ou fundamental, ou médio, ou superior, ele vai para a sala de aula diferente. Ele não sai do Hacktown igual ele entrou. Você traz para a cultura, né? Isso é um processo fabuloso. E aí, falando da educação, Ralph, que hoje está como secretário de Educação, como é que você está trazendo esse conceito dessa educação plural, né, Ralph? Do formal, logicamente, junto com esse ambiente, né, cada um dentro da sua, cada cidade dentro das suas características. Felipe, eu tenho até refletido muito agora ultimamente, porque depois desses anos todos, 25, 27 anos fazendo uns eventos na cidade, e ela ficou turisticamente muito importante, economicamente muito importante, mas agora nós estamos chegando num momento meio difícil agora, porque a gente ouve no mundo inteiro agora o que está acontecendo na área do turismo, com Veneza, com Barcelona, que os moradores estão com arminha de água jogando nos turistas. Alguns lugares proibindo o Airbnb, porque o Airbnb, em Tiradentes, tem um caso lá de uma pessoa que reclamou com a gente que tem uma pessoa que construiu uma casa, não mora lá, e vira e mexe 15, 20 pessoas lá na casa, o cara nunca foi na casa e está usando a casa dele, para poder ganhar um dinheiro de uma cidade que ele nem frequenta e nem paga imposto lá, porque isso não paga imposto. Então, assim, e Tiradentes está chegando um momento também que o turismo está muito crescendo. O turismo é muito bom, mas a gente tem que fazer, segurar e soltar ele. Tem momentos, teve época que o Carnaval Tiradentes virou uma loucura, 50 mil pessoas urinando na rua. Eu vi mulher abaixar a saia e urinar na rua, vi isso. Na época nós começamos a cortar carro de som na rua. Em pouco tempo ficou tranquilo de novo o carnaval nosso lá. Estou dizendo isso porque a gente tem, eu vejo assim, foi muito bom o turismo para a cidade, para os empresários. Para a prefeitura não foi tão bom, porque não arrecadou muito mais recursos com isso e gerou muito mais problema. Lixo é como se fosse, nós temos 8.500 habitantes hoje, é lixo lá de cidade de 30 mil habitantes com terreno. Trânsito fica mais complicado. Então, eu estou refletindo e pensando o seguinte, acho que tem um momento agora, começaram a fazer shows lá no resort lá da cidade. O cara entra lá, faz um show para 4 mil pessoas, fica lá dentro, tudo bebida, tudo lá dentro do resort, os caras vão embora, enchem a cidade de coisa, mas não gasta nada na cidade. Então, eu estou querendo refletir isso porque o turismo de evento é importante, ele transforma a cidade, inclusive utilizando das características, né, como a gente usou para fortalecer a nossa cidade, mas eu acho que a gente tem que chegar no momento agora, os eventos têm que mudar. Eu acho que o Hacktown e o Fórum da Manhã é o tipo dos eventos que eu acho que tem que acontecer. São eventos que tem que fazer uma transformação local na região. Ela tem que fazer uma transformação não só cultural, não, mas também educacional, em relação ao meio ambiente, em relação social. Então, eu estou propondo agora que a gente comece a investir em eventos que possam fazer esse retorno, porque senão nós não vamos transformar as cidades se ficar só... E também agora eu abandonei praticamente tudo, né, para trabalhar com educação, porque todo mundo fala nesse Brasil que educação vai transforma. Mas a gente vê poucas pessoas fazendo, poucos empresários fazendo. Então, o que nós estamos fazendo aqui, eu vim aprender, né, com o Wander aqui, com o pessoal da Santa Rita, a parte de educação que parece que está no primeiro mundo, ou antes do primeiro mundo. Inatel é espetacular o que está acontecendo com a Inatel. Fui em Belo Horizonte, vi o Centro de Educação Integral que eles fizeram agora, pegaram um quarteirão de uma escola que era de Vaz Freira, que estava fechando, esse prefeito atual lá. Fuad. Eu não acreditei o que eu vi lá dentro desse Centro de Educação Integral. Eles levam 700 jovens da periferia, busca, eles ficam de 7 horas da manhã até 5 horas da tarde, tem piscina, estão preparando para a Olimpíada, tem robótica, tem capoeira. Gente, a gente fala, o Instituto Vertente que eu criei, o sonho nosso é descobrir talentos, porque nós temos talentos, o brasileiro é muito talentoso,
mas falta oportunidade às pessoas. Hoje, o maior talento do Brasil hoje está onde? Nas favelas. Onde está acontecendo a vanguarda hoje? Não é na Garoto de Ipanema, lá no Rio de Janeiro, como aconteceu há anos atrás. Agora é dentro das favelas. Eu tenho levado muito pessoal das favelas para poder participar do fórum e eu fico bobo como esses caras, tem tudo para dar errado, os caras estão fazendo coisas geniais. Porque estão tendo oportunidades agora. Então, a educação ela é fundamental, e realmente na prática, né? Nós vamos contar daqui a pouco. Mas só falando mais uma coisa do fórum do Hacktown, o mais interessante não são as palestras que estão acontecendo. São os bastidores, como nós estamos aqui agora, as pessoas que a gente encontra na rua. Ontem eu andei aqui um quarteirão de vocês aqui, eu conheci tanta pessoa, assim, tão... Eu até brinquei, falei, prefeito, que você não encontra público, você encontra palestrantes, e cada um tem palestra também, né? Que é genial isso, tem 500 palestras em 2, 3 dias. Eu acreditava que isso ia ficar tudo vazio, e não fica. Então, assim, eu vim aqui aprender, então estamos ensinando algumas coisas, mas eu estou aprendendo muito mais. É como os meninos lá no ensino integral, os meninos misturam meninos de 6 com 10 anos. Aí eu cheguei para um menino de 10 anos e falei, pô, você é legal, né, com os pais, vocês ensinam os meninos aí? Ele falou, eu ensino, mas eu aprendo mais com eles do que eu ensino. É isso aí, essa troca que nós temos que, quando ensinar, a gente aprende também. Né? Você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, é o ressignificar. Né? O que faz sentido hoje, que já fez, eventualmente se já fez ontem, e de que forma que a gente ressignifica nos próximos passos. Porque os cenários mudam, às vezes as demandas da população mudam, as características locais evoluem, né? Então, quer dizer, saiu de uma escola técnica, veio junto à faculdade, desenvolvimento de coisas fantásticas, né? A gente estava falando da TV digital, tinha laboratório de desenvolvimento aqui, o 5G, o 6G já está sendo desenhado dentro de laboratórios e conectando todo esse ecossistema. E aí, Wander, eu gostaria que você colocasse uma coisa que é importante. Como que esse posicionamento, né? Porque uma das dificuldades que às vezes os municípios têm é de se posicionar, né? Assim, qual que é a sua vocação, qual que é a área em que as pessoas lembram de você. Exatamente, eu falo muito isso. E de fato Santa Rita consegue ser reconhecida, né? Fala que é o Vale da Eletrônica e isso conecta com outras ações. Como é que qual que é a importância desse posicionamento para os próximos passos do município? Felipe, você sabe que essa pergunta sua é muito estratégica. A ponto da gente ter assinado uma parceria com o Sebrae, pouca gente sabe, vou dizer aqui agora. Spoiler, pessoal, já? Exatamente para a gente verificar se o posicionamento que nós tivemos ele deve continuar ou ele deve ir para algum outro patamar. Perfeito. É um momento importante. Porque a palavra eletrônica, à medida com que passou o tempo, o que era a eletrônica em 1959? Né? Por que a dona Ciá Moreira quis montar uma escola técnica de eletrônica? Teve uma palestra do... Quer pegar o livro dela para... Essa é a nossa Ciá Moreira, a visionária que viabilizou o primeiro mulher, escola técnica de eletrônica da América Latina e a 7ª do mundo, numa cidade que na época não tinha 40 mil habitantes, sei lá, 10 mil habitantes, que vivia da agricultura e da pecuária, que ainda são fortes, que ainda é importante, mas criou uma nova vereda para o desenvolvimento do município, do estado e do país. Né? Então, só que o Einstein falou numa palestra o seguinte: o futuro do mundo é eletrônico. Hoje, a afirmativa do Einstein tem que ser pensada. Qual que é o futuro do mundo hoje para a gente posicionar? Perfeito. Como é que eu vou conjugar isso com criatividade? Nós estamos num processo de estudo, mas é importante as cidades saberem a sua singularidade para potencializá-las. Isso não tem dúvida. Sim. Então, a gente tem essa singularidade e potencializa ela, da questão da tecnologia, né? Vamos chamar assim, do polo tecnológico. Com uma característica, como são de cidades, de empresas pequenas e médias, de um arranjo produtivo local. Cada produto produzido no município de Santa Rita de Sapucaí
tem outras 14 empresas que participam. Então, existe uma rede para esse processo. Estamos num processo de pensamento, de reflexão. Ressignificando o processo. Ressignificando. Mas eu não tenho dúvida de que a questão do Vale do Silício e a questão da criatividade vão fazer parte desse posicionamento. Nessa nova fase, como é que vocês estão vendo o papel da inteligência artificial junto com a inteligência humana? Então, eu sou apaixonado com o Ralph. Eu sou apaixonado por tecnologia. Então, assim, tem um caminho aí, por exemplo, agora, quando eu criei o Instituto Vertentes, eu comecei a dar aula de robótica lá, de programação. Eu falo, gente, vim aprender que hoje programação é uma das profissões que mais pagam hoje, né? E falta gente pagando uma fortuna. Eu fico vendo lá os meninos Tiradentes trabalhando na área de turismo, aí vai cuidar da charrete, vai ficar recepcionista, vai ser cozinheiro, muitas vezes vai arrumar o salário pequeno. Falei, vamos começar a dar aula de programação agora, para a gente poder, os meninos trabalhar aqui, trazer recursos, talvez muito mais recursos para a cidade, né? E trabalhar aqui na casa mesmo, né? Aí, depois de 2, 3 anos, eu falei, gente, nada disso. Eu não posso educar, eu vou voltar para o analógico. Dentro da escola, a gente tem que ser o ser humano junto, conversando, educação criativa, para os meninos, preparar os meninos para eles fazerem onde que eles forem, qualquer profissão que eles forem, eles vão ser criativos. Então, o nosso trabalho maior, acho, é educar para eles serem pensadores, criar os seus próprios projetos, ter autonomia, o aluno dentro da escola, né, da sala de aula. Então, eu vejo a inteligência artificial agora para você ver. Eu estava pensando em programação. Agora está a inteligência fazendo os códigos de uma rapidez total, né? Então, eu fico pensando muito assim, a inteligência artificial ela é fantástica para nós, porque ela tem algumas coisas repetitivas que os seres humanos fazem, que você ter a inteligência é muito bom. E você achava que antes as robóticas também ia substituir essa coisa do ser humano. E tem um filósofo sul-coreano, esqueci o nome dele, tem um nome. Ele fala o seguinte, que o ser humano não nasceu para trabalhar. Os deuses querem que a gente se divirta, a gente comemore, faça festa. Nós nascemos para festejar. Então, assim, tem coisas que... Eu, por exemplo, quando eu trabalho agora com educação. Isso não é trabalho para mim, isso é uma felicidade. Então, trabalhar, você tem que ter um trabalho que você sinta prazer. Então, eu fico 24 horas, acordo de madrugada, só pensando nisso, mas não é um peso, é um prazer. Minha cabeça fica delirando com tantas coisas boas que vêm, né, que a gente aprende, a gente fica ouvindo. Então, eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito. Eu, outro dia, estava mandar uma mensagem lá para a Câmara do Crédito Especial para o ensino integral. Eu falei, eu nunca fiz uma mensagem, né? Aí fui lá no GPT, criei uma mensagem, um minutinho ele criou. Então, assim, ele vai facilitar muito para a gente parar com essas coisas. E nós temos que trabalhar, isso é a afetividade, o amor que ele falou, que nós, o ser humano, nós precisamos disso, né? E ter relação, ter mais solidariedade, ter mais colaboração, né? Respeito. Então, eu estou trabalhando lá na escola integral nossa, são valores que nós temos que colocar nas crianças, que eles tenham essa percepção que nós somos seres sociais, nós não somos um animal racional, nós somos um animal social. É a relação nossa com as outras pessoas que fazem a gente tomar decisões. Eu estou lendo um livro agora, O Animal Social, esqueci o autor agora, mas é genial, estou vendo tudo como que a gente é quase um robozinho nas relações nossas próximas, né, das decisões, mas como que o outro ajuda a gente a transformar. Então, nós temos, sozinho nós não somos nada. Viver na pandemia, ficar, você e sua família só dentro de uma casa, é muito triste. Nós temos que ir para as ruas, nós temos que encontrar, nós temos que celebrar. É isso que nós temos que fazer. Mas essa questão da inteligência artificial sempre vai preocupar, né? Um avanço tecnológico sempre preocupa, eu vou ter emprego, não vou ter emprego. Como que ficam as pessoas que, do ponto de vista do conhecimento, não vai se adaptar a esse tipo de mundo. Eu vou ter problema social, não vou ter problema social. Eu acho que os governos têm que pensar isso seriamente e estabelecer projetos para poder fazer com que a gente consiga lidar com essas questões da tecnologia de forma bem responsável, né? Mas esses dias eu estive fazendo uma palestra lá em Curitiba
Eu tive o prazer de participar de uma mesa de debate com o prefeito de Curitiba, que é o Rafael Greca, uma pessoa de cabeça brilhante, não sei, incrível. Fica até a minha homenagem ao trabalho que ele faz no município de Curitiba. Ele foi o prefeito que criou a primeira Secretaria de Inteligência Artificial do Brasil. Ele criou uma secretaria de inteligência artificial. E ganharam o prêmio máximo lá em Não, Barcelona. ele é de cidades inteligentes, Lá no Smart City Expo. Dubai, lá no Smart City. Eu tive no Smart City Expo falando um pouco da experiência nossa, Legal. Mas eles foram eleitos a cidade mais inteligente do mundo. Curitiba. E o Rafael faz um belo trabalho lá com a população. Na realidade... Olá, já deixar um recado, Rafael Greca, para a gente marcar um episódio aí em Curitiba, hein? Já fica o convite. Vai ser fantástico o podcast. Eu vou estar vendo e bebendo do conhecimento do prefeito Rafael Greca. Mas o que acontece é o seguinte: a tecnologia, e aí a inteligência artificial está aí, não adianta querer, né? Ela veio para ajudar, etc. Para o ser humano sobra a questão da inteligência emocional, cada vez mais importante, e a questão da criatividade. Agora, esses dias eu estava pensando, existem alguns conceitos antigos que podem ser transpostos para agora e continua contemporâneo, principalmente nesse mundo da inteligência artificial, ligada à educação, que vai ter que ter, a gente já sabe, mas vai ter que ter uma intensidade. Sabe o time de futebol, quando chega da metade do campo do adversário para frente, tem que ter uma intensidade para fazer um gol? Vai ter que ter uma intensidade e não precisa descobrir novidade. Eu vou dar 4 exemplos que cabem para a inteligência artificial. Primeiro, o educador John Dewey, é um educador americano que no começo do século XX ele dizia o seguinte: a escola precisa ensinar o aluno a aprender a aprender. Quer coisa mais moderna? Segundo, Paulo Freire falava: a escola está ensinando para responder as coisas, ela precisa ensinar as pessoas a perguntar, eu tenho que ter uma educação para pergunta e não para resposta. Certo? Daí você pega um educador, por exemplo, o relatório de Jacques Delors, da ONU do começo do século XX. Olha, os 4 pilares da educação é aprender a ser e a conviver, a conhecer e a fazer. São coisas do A essência século não se XX. perde, né? Elas precisam ser repaginadas e urgentemente intensificadas na questão da educação. Estou citando esses nomes aqui, mas são vários. O que vai precisar para que a gente tenha uma inclusão nesse mundo da tecnologia é intensificar nas nossas ações educacionais esse tipo de conceito que às vezes fica no discurso e não vem para a prática. E aí os governos têm um papel importante. Eu sei que a iniciativa privada realiza, as escolas nossas aqui são, né, o Inatel, a Escola Técnica, a FAI, é da iniciativa privada, tem um ensino público que a gente trata também com todo carinho e faz um esforço muito, muito importante nisso, mas a gente precisa ter ações de governo que leve para esse campo, que leve para essa intenção. É fundamental o governo, nesse momento de desafio gigante, com essa nova tecnologia da inteligência. Esse processo de dentro para fora. E vai inspirar, né? Porque o governo tem esse conceito do tradicional, de que as coisas não funcionam. Quando mostra as ações práticas, né? As ações de atividades, serviços, a população já começa a se inspirar. E isso transcende também para o privado e para a vida da população de uma forma geral. Felipe, desculpa cortar, né? Mas assim a gente vai ouvindo, a gente vai ficando. Essa coisa do posicionamento, sempre que eu vou fazer uma palestra, eu falo nas cidades todas, como é importante, você percebe que tem que ter posicionamento, né?
Aí eu começo a contar os posicionamentos de algumas cidades do Brasil, Cidade Luz, né? Então, assim, a gente vê que algumas cidades não têm posicionamento, né? E criam um posicionamento. Tipo, por exemplo, Itu e Varginha criaram 2 posicionamentos, assim, uma coisa sui generis, né? Que tudo é grande, o ET, né? Mas você, hoje, aqui você vê o posicionamento, o que você lembra da cidade quando você fala o nome dela. Então, a gente lá, por exemplo, Tiradentes é a cidade histórica. Depois eu acho que virou a cidade da gastronomia. E o meu sonho agora é fazer de Tiradentes lembrar que é a cidade da educação. Então, esse é o posicionamento que eu quero. E eu acho que muitas cidades deviam aproveitar que tem dificuldade de ter um posicionamento. Então, vamos, em vez de inventar um ET, vamos inventar alguma coisa fantástica na educação, que a gente gosta. Estou vendo aqui em Santa Rita o quanto que eu estou aprendendo. E que eu fico falando assim, na gastronomia tinha um negócio antigamente, que a pessoa fazia uma receita e falava assim, eu não vou contar não, que isso aqui é um segredo, eu não posso contar. Aí eu aprendi na gastronomia que a gente ensina para 10 pessoas a mesma coisa, ao mesmo tempo, cada um faz diferente. Então eu falei, não tem segredo. E tudo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos querendo que as outras cidades aprendam com a gente e façam os seus caminhos também. E o desafio, por exemplo, na educação, vários especialistas eu tenho lido e tenho assistido, a gente precisa estimular na escola a curiosidade e a criatividade das crianças. Então a criança precisa brincar. E repare bem, antigamente a criança brincava em casa, brincava na rua, inventava, imaginava. Olha esses conceitos, né? Imaginação. Raiz. Na nossa época... O Einstein, quando falou o espaço é curvo, a primeira coisa que ele fez foi imaginar. A bola descendo é como se fosse uma rede. Estou imaginando o espaço é curvo. Daí ele vai fazer a teoria dele. Então, esse processo de criança, ele reduziu muito. As famílias não estão mais conversando com os filhos como deviam conversar. Não estão estimulando. Está sobrando para a escola. E a escola vai ter que entrar nesse caminho. O smartphone, a tecnologia, vai ter que tomar um cuidado, porque se a criança, Raul, assim eu tenho, não é da minha cabeça, eu tenho visto alguns especialistas, ficar só na tela, ela não vai desenvolver essa questão da imaginação, da criatividade, ela não vai. Então, há necessidade, sim, de ter um projeto novo para a educação dentro desse ambiente tecnológico, que não é jogar a tecnologia fora, mas saber como é que eu não vou perder outras coisas. A tecnologia a gente sempre fala, como um meio. A tecnologia é meio. No começo do século XX, a quantidade de pessoas que nasceram naquele período, né, na área da química, na área da filosofia, na área da ciência, hoje nós temos esses gênios, eles aparecem, então a gente precisa tomar cuidado da tecnologia não Wanda, tem não nos inibir em cima dessas que você está falando, né? Por isso que eu falei que eu voltei para o analógico, né? Dando aula de xadrez, jogos de tabuleiro, vamos jogar ping-pong. Primeira coisa que um especialista agora, um médico foi lá tirar dentro, falou uma coisa que está certíssimo, porque estão virando os abandonados digitais, que os meninos vão, o pai entrega para o menino um celular, ele fica lá o tempo todo e o pai está tranquilo ali porque o menino está ocupado. Mas o menino ali não está aprendendo nada, está ficando, e outra coisa, está surgindo muito mais autistas agora, e coisas que estão surgindo que a gente não sabe o que é exatamente, mas é a quantidade de informação que os meninos estão recebendo. E aí começa a ter hora de dar o tilt, o cara fala, não quero mais, porque a cabeça dos meninos está ficando meio descontrolada, né? Então, nós temos um caminho, você voltou a falar, educação criativa, esse é um caminho que nós temos que partir, porque não tem outro jeito, né? Perfeito. Estamos chegando ao fim desse nosso episódio incrível com o Wander, Ralph, falando sobre jornada de gestão pública, integração junto com o ecossistema e vida real. Cidades que têm um destaque muito grande pelo trabalho de economia criativa, de tecnologia, toda a história. Mas o recado que fica no final é: precisamos sempre regenerar, voltar às raízes,
A gente não esquecer dos aspectos humanos, até porque inovação sem olhar para a resolução dos problemas humanos, a gente está criando mais tecnologias que vão para a gaveta. Então, acho que por mais que tenha todo esse, a gente falou de posicionamento, falou dessa questão da tecnologia, da inovação, mas o que está por trás é humano, é o bastidor do gestor público, com o olhar da população e com o olhar para os desafios do presente e do futuro. Então, agradecer também Ivan Callas, estamos aqui na casa do Ivan Callas, um cara incrível, um cara espetacular que o Rectal proporcionou essa conexão. A gente ainda vai ter mais alguns dias de trocas de aprendizados, né? Renato Grau, todo o time do Trends News, sigam nossas redes. Se você gostou, deixa um recado, qual foi o ponto que fez mais sentido para vocês dessa nossa conversa. Agradecer também a Microsoft, nosso apoiador oficial do Global Smart Gov Podcast, fundamental para fazer isso acontecer. E agora, gostaria que vocês deixassem um recado final para a nossa audiência. Grande parte nós temos gestores públicos interessados também nesse ambiente da gestão pública. Que recado que vocês deixariam para eles em termos de inspiração para que façam acontecer de fato? O recado que eu dou é que sejam felizes, né, como o Wander falou, e busca a felicidade, busca trabalhar com aquilo que você gosta, mas também com aquilo que você tem talento, né? Muitas vezes a gente gosta de futebol, mas não tem talento para jogar, né? Mas descobrir o talento de cada um, né, para poder potencializar o ser humano, né? E que a gente transforme esse mundo agora a partir do Brasil. O Brasil tem o potencial na criatividade também, nesse poder que nós temos do meio ambiente na nossa terra, e que a gente saiba valorizar, né, o nosso país, valorizar o nosso povo, e que a gente possa, principalmente, começar pela educação, começar lá com os meninos de pequenininho, o médico me ensinou lá que até dentro da barriga da mãe, a gente já está comunicando. Né? A primeira coisa que o bebê faz é comunicar com a mãe, ouvir. Então, nós temos que começar a ouvir as outras pessoas e trabalhar para a gente fazer esse país um país fantástico e que o mundo transforme, né? Que a gente possa ter mais paz, mais saúde, solidariedade e respeito para as pessoas. Bom, eu desejo aos próximos prefeitos um trabalho que possa criar um ambiente para poder fortalecer as vocações que tenha nos seus municípios e também não perder o propósito maior da política, que é ouvir e cuidar das pessoas. Incrível. Obrigado, prefeito Wander. Obrigado. Prefeito Ralph também. E sigam nossas redes, acompanhem. Teremos mais Global Smart Gov para vocês. Obrigado.